Graça e paz, jovem. Eu sou Stephanie Terra e este é mais um podcast Jovens de Joelhos. Bom, a nossa visão é formar jovens segundo a palavra do Senhor, jovens fortes, jovens capazes de vencer o maligno e jovens que desfrutam de uma vida profunda de oração com o Senhor. Hoje, o tema do nosso podcast é sobre a oração de John Hus. Para quem não conhece, John Hus foi um precursor da Reforma Protestante. Ele nasceu por volta de 1369 e ele defendia um cristianismo simples e puro. Ele era totalmente contrário às ideias da igreja. Então, Hus ele decide expor a verdade ao povo e decide levar a palavra de Deus aos seus corações, para que o povo pudesse encontrar a verdadeira salvação. No entanto, em 6 de julho de 1415, John Hus é morto queimado devido às perseguições da igreja. Mas, diante da caminhada de John Hus, ele realiza a seguinte oração: Jesus, meu mestre, graças te dou pela oportunidade de falar em teu nome, pela possibilidade de te servir por meio das palavras. Sinto em meus ombros o peso da responsabilidade por aquilo que proferir a todas essas pessoas que aqui procuram alimento para suas almas. Ajuda-me, Senhor, a falar o que é de tua vontade e não me permite colocar os olhos em mim mesmo. Impede-me de dizer uma só palavra que esteja em desacordo com a tua vontade e os teus desejos. Ampara minha boca e os lábios, para que sejam instrumentos de tuas misericórdias palavras. Amém. Esta é a oração que John Hus fez em sua caminhada. E o nosso texto base vai estar em 1 João, capítulo 2, versículo 14, que diz: Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. O primeiro ponto do nosso podcast é o fato de John Hus ele ser jovem. Infelizmente, hoje vivemos em uma geração em que o fato de sermos jovens é visto como um bloqueio para realizarmos o propósito de Deus. É uma visão totalmente errada do reino. Porque deve ser algo que deve nos impulsionar, algo que nos motiva a realizarmos o nosso propósito. Porque na palavra do Senhor diz que somos fortes e a palavra dele está em nós. Hus, antes de dar o passo de fé, de propor a reforma, mediante a postura errada da igreja, ele ora. É perceptível ver que John Hus ele tinha uma vida constante de oração. Mas por que ele tinha a certeza de que propor uma reforma era necessário? Porque ele tinha uma vida profunda de oração. Ele tinha um relacionamento com o Senhor. Ele orava. Antes de qualquer decisão, ele orava. E temos que entender que é a oração que gera convicção em nosso coração sobre algo. É a oração que traz a resposta que precisamos. Deus procura jovens que têm um coração que queima em se relacionar com Ele. Deus procura jovens que gastam tempo com Ele. Jovens que olham para Ele ver como um amigo. Vemos isso, esse relacionamento entre Jeremias e Deus. No início, nos capítulos iniciais de Jeremias, ele questiona a Deus o fato de ele ser jovem. Mas Deus fala para ele não dizer isso e não ter medo, pois Deus estaria com ele. É perceptível ver no livro de Jeremias o quão profunda era a relação dos dois, o quão eram amigos e o quanto Deus confiava em Jeremias, porque ele compartilhava os seus pensamentos, compartilhava os seus planos devido à desobediência do povo israelita. Deus compartilhava tudo com Jeremias. E Deus hoje procura jovens que queiram ter esse tipo de relacionamento com Ele. O segundo ponto é jovens cheios do Espírito Santo. Bom,
nós recebemos o Espírito Santo, o Consolador, aquele que está conosco 24 horas, mas não desfrutamos dessa amizade com o Espírito Santo. Ele está ao nosso lado o tempo todo, mas nós não buscamos, nós não pedimos a ajuda dele. E o Espírito Santo é o único capaz de tornarmos sensíveis ao erro. Ele é o único capaz de nos dar ousadia e capacidade para realizarmos os grandes desafios de Deus. John Hus foi sensível aos erros da igreja porque ele tinha um relacionamento com o Espírito Santo através da oração, através da comunhão, da intimidade que tinha com ele. E John Hus se posicionou a fazer o certo. Somente o Espírito Santo de Deus nos torna ousados, nos torna capazes de realizar os grandes desafios que Deus dá para nós. Porque se formos depender da carne, a carne nos limita, enquanto o Espírito Santo, ele expande a nossa visão e nos capacita. O terceiro ponto é o poder que Deus dá a Hus e a Jeremias por meio de suas palavras para alcançar as vidas. Na oração de Hus, ele fala: ampara minha boca e os lábios, para que sejam instrumentos de tuas misericórdias palavras. E lá no capítulo 5, versículo do 3 ao 14 do livro de Jeremias, Deus fala a Jeremias que ele fará com que as palavras dele iam sair como fogo pela boca de Jeremias. É perceptível ver que ambos semearam. É possível ver o princípio bíblico da semeadura e da colheita na vida de ambos, porque ambos semearam não negando o seu chamado e perseverando mesmo diante das perseguições e da morte. Ambos tinham um coração sincero perante Deus. Ambos tinham um coração que fervia em realizar o seu chamado. E ambos colheram. Colheram porque foram instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Deus procura jovens que têm um coração que queima em realizar o seu chamado e não desiste por nada. Deus procura jovens que queiram ser instrumentos poderosos na mão dele. Bom, vemos que Hus e Jeremias, eles foram jovens sábios, jovens ousados, jovens corajosos, jovens que não olharam para o medo, mas focaram em Deus. O segredo disso, jovem, é porque eles tinham uma vida profunda de oração, eles tinham um relacionamento com o Senhor. Se você quer isso para a sua vida, dobre os seus joelhos constantemente e ora. Para finalizarmos, eu te convido para fazermos uma oração. Paizinho querido, neste momento, Senhor, eu entrego nas tuas mãos a vida de cada jovem que está ouvindo este podcast. Senhor, que esta palavra possa ter sido como uma semente, Pai, que ela venha, que essa palavra possa semear em seus corações, que essa palavra possa movê-los. Pai, Espírito Santo, abra os olhos dos jovens. Abra os olhos dos jovens, Pai. Arranca-nos da zona de conforto. Senhor, tira o medo do nosso coração, Pai, em relação ao nosso chamado. Nos dá ousadia, Senhor. Nos encoraja, Pai. Que venhamos o tempo todo, Pai, estar plantando, Senhor, um relacionamento profundo contigo. Deus, para que venhamos ser instrumentos, Senhor, um canal aqui na terra, Deus, instrumentos poderosos nas tuas mãos. Senhor, abençoa a vida de cada jovem, Deus, em nome de Jesus. Bom, até o nosso próximo podcast. Foi uma alegria estar com vocês e continue conosco, porque o canal Jovens de Joelhos tem uma visão de despertar jovens para serem fortes,
capazes de vencer o maligno, assim como diz a palavra do Senhor. Amém.